Boa noite a todos e a todas. Estamos dando continuidade. Boa noite, querido Ayrton. Uma alegria tê-lo aqui, o primeiro da sala. Estamos então no 8º ano de aniversário do Grupo Espírita Gabriel Delano e hoje nós estamos dando continuidade aos palestrantes que irão homenagear a nossa instituição através dessas palestras. Sempre temos um tema. O tema deste ano é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. E na noite de hoje, Denise, deixa eu chamá-la aqui, ela não apareceu aqui, mas se eu vou chamá-la, ela vai fazer a palestra sobre Denise. Construções autoiluminativas, desse livro de Joana de Ângeles. É um dos capítulos do livro Vidas Vazias, o livro mais recente da Joana de Ângeles. Olá, Denise que chegou, seja bem-vinda. Vamos aguardando um minutinho. Boa noite. Boa noite. Melhor. Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que você está, querido? Tudo bem, querida. Eu estou muito feliz. Nós estamos no 8º aniversário da instituição do Grupo Espírita Gabriel Delano e temos a honra, a alegria de você nos prestigiar um pouco do seu tempo para nos brindar com suas reflexões para todos nós. Todo ano a gente estabelece um tema. Esse ano nós escolhemos o livro Vidas Vazias, a última psicografia, né, de Joana de Ângeles, e convidamos, eu sei que você tem bastante assim, convites, atividades fora da universidade ainda, que toma bastante tempo, e você tem um tempinho seu para nos brindar hoje com essas reflexões. Então, ficamos muito felizes com a tua aceitação para essa Eu fiquei palestra. muito eu fiquei muito feliz também. Eu já estava me sentindo devendo ao GEGAD, porque naquela agenda do presencial que tinha que viajar, eu não tinha conseguido fazer isso Uhum. nos últimos anos, né? E acabou dando certo agora nessa nova modalidade, que é a modalidade da onipresença, né? A gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, então eu fiquei bem feliz. E aí eu estava lembrando que faz bastante tempo que eu fui aí ao GEGAD, fui em Caruaru. Tava frio também. Quando eu fui aí, eu tô vendo você com o Isso, casaco tá e lembrei, frio. né? E eu fiquei tentando aqui, antes da palestra, serenar a mente e lembrar em que ano eu tive aí. Eu não lembro o ano, mas faz bastante tempo que eu tinha cabelo curto. E eu tô com cabelo grande já faz bastante tempo, né? E agora É, nessa quarentena, sempre o cabelo preso, porque já perdeu o corte, já saiu a oh, cor, já, né? Então, é a metáfora da paciência, é esperar que tudo passe para ir cortar, para ajeitar. E eu lembrei que quando eu fui ao Chegada, eu estava com o cabelo bem curtinho. Não faz muito tempo. E eu estou muito feliz, né, de ter organizado a agenda, tudo ter dado certo para esse dia. Eu fiquei aqui faz mais ou menos uns 50 minutos que eu estou aqui acerenando, esperando a palestra, lembrando coisas boas, relendo o texto, né? Lembrando do seu vai entusiasmo. ser inspirado por ela, por Joana de Ângeles. Vai ser inspirado por ela. Eu sempre Quem faço uma dera. leitura pequena, eu vou fazer só de 2 parágrafos. Ela mesma, naquele primeiro livro dela, que veio, aí veio ao Sim, contrário, que é Jesus e a Atualidade. Esse sim, foi o primeiro da série da psicológica. sim, E aí, olhando a data, 89, já se passaram 30 anos. Caramba, exato. que atualidade de Joana. Então, é o prefácio do livro dela, Jesus e Atualidade, com o próprio nome, Jesus e Atualidade. Aí, o prefácio dela diz assim: não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz irradiável.
Aí eu vou dar uma pulada no parágrafo para finalizar com esse outro. A atualidade, isso é 1989. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. 1989, Salvador. Então, Denise, com esses dois parágrafos introdutórios desse livro Jesus e a Atualidade, que é o primeiro da série psicológica, eu dou início assim a essa sessão virtual em homenagem ao 8º ano do Grupo Espírita Gabriel Delane. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nas pessoas. Eu desativar aqui os comentários. Ayrton está presente, nosso querido Ayrton, lá do Acre, assistindo a Isso, gente. aqui fazendo. Pode É, ativar os comentários, Robson, pode se quiser, ativar, né? não me incomoda não. Então Pode tá bom. ativar, não me incomoda não. Então é bom que a gente E, vai vendo as pessoas. e o pessoal também gosta de interagir, acho que faz parte dessa modalidade de Ótimo, interação, ótimo. né? Porque tem pessoas Eu que vejo, pedem para tirar, eu sem não tem ideia. problema não. Eu foco no, eu fico olhando para Ótimo, o topo da tela e aí os comentários não me ótimo. incomodam. Então eu Então, queria abraçar virtualmente a todos, né, uhum, que estão nos acompanhando e dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui nesse momento. E eu fiquei pensando, Robson, enquanto você lia aí, o quanto os textos de Joana são ricos, porque você falou Jesus e a atualidade, um texto de 89 e aquelas 3 características de Jesus, né? Quando ela diz no final: nunca o homem precisou tanto de Jesus, um Jesus descrucificado, um Jesus terapeuta e um Jesus companheiro. E eu isso. fiquei pensando, não é isso? Eu fiquei pensando, olha, a gente já poderia mudar o rumo dessa prosa, como se diz, o rumo dessa conversa e discutir o que é a atualidade com base no pensamento de Joana. Porque se não me falha a memória, 89 foi o ano da queda do Muro de Berlim, que é um momento assim historicamente muito importante, é um evento histórico muito importante. Tem uns historiadores que dizem que o século XX durou do final da Primeira Guerra à queda do Muro de Berlim e era considerado o século mais curto da história, né? Não no sentido cronológico, mas no sentido de marcos, né, históricos. É um historiador, Eric Robinsbauer, que afirma isso. Eu li certa vez, eu achei muito coerente a afirmativa dele. Então, ali na queda do Muro de Berlim, muitos autores também consideram como o início da pós-modernidade. E nós estamos no novo normal, que não é mais modernidade, não é pós-modernidade, é um outro momento e nós continuamos precisando de um Jesus descrucificado, mais do que nunca terapeuta e mais do que nunca companheiro, né? Companheiro. Então, como isso é importante? Assim, você escolheu muito bem o texto para começar. Então, eu queria aproveitar, né, nesse início, antes da gente comentar especificamente o capítulo que eu separei para a nossa reunião comemorativa dos 8 anos do livro Vidas Vazias, eu queria fazer um breve preâmbulo, né, para as pessoas que não leem assiduamente a obra de Joana de Ângeles e que, a partir desse comentário, possam ficar com uma motivação para a leitura, né? Como a live fica gravada, servir como material de divulgação, material didático. De modo geral, se diz que Joana escreve muito difícil, que não é uma autora fácil. Vamos compreender que de fato não é uma autora fácil, porque é um espírito com reencarnações muito mergulhadas no estudo, no trabalho metódico com a escrita. Então, é um espírito que tem uma bagagem muito grande. E imaginamos que um espírito com essa bagagem, por mais que ele faça um exercício de suavizar a sua carga de conhecimentos, que é o seu patrimônio indelével, ainda assim, para o nosso nível de espíritos não evoluídos, fica difícil compreendê-los. Talvez a palavra melhor agora da moda fosse há um gap,
né? Há uma distância entre o nosso nível de conhecimento e o nível de conhecimento de um espírito como Uhum. Joana de Ângeles. Eu estava relendo agora à tarde o livro Vidas Vazias, né? E Oh, logo que ele foi lançado, eu comprei o e-book para dar uma lida. Aí li uns capítulos assim apressadamente. Aí depois chegou a versão impressa, eu comecei a ler, mas eu já desacelerei a leitura e já voltei. Aí eu voltei para o prefácio. E estou lendo os capítulos mais compassadamente para tentar aprender. Não é para memorizar, é para aprender no sentido de refletir. E aí eu observei hoje que o prefácio de Vidas Vazias é de 9 de março de 2020. E a declaração da Organização Mundial de Saúde sobre a atual pandemia é de 10 de março. Então, é um prefácio de um livro que vinha sendo escrito e que tem como título Vidas Vazias. Então, os espíritos superiores, eles sabiam do que estava acontecendo, né? Esse prefácio, ele é muito importante aí para a gente entender. Eu tenho voltado a ler a obra de Joana de Ângeles, fazendo essas correlações com datas. Tem textos assim interessantíssimos, sabe? O Após a Tempestade, que é um livro que eu gosto muito, tem um texto sobre flagelos destruidores que ela escreveu na semana daquele acidente do edifício Joelma, em São Paulo. Então, é um espírito muito antenado, né? Então, eu queria dizer assim, Robson, que como leitora da obra de Joana, para fins didáticos, eu separo a obra dela em 5 grandes grupos ou 5 grandes coleções, só para facilitar a leitura, né? Então tem uma coleção, uma primeira coleção, que eu chamo a coleção dos livros de mensagens, que começa com o Messe de Amor, que foi publicado em 64, né? Um livro que tem esse título, Messe de Amor, ou seja, uma colheita de amor num ano difícil para o Brasil, que era 64, né? Então tem umas relações que a gente pode estabelecer. Então, eu coloco nessa coleção todos os livros que são de mensagens, mas que eles não têm citação direta às obras da codificação, porque esses outros que têm, eu coloco numa outra coleção chamada a coleção Estudos. Então, nessa primeira de mensagens, a gente tem Mestre de Amor, a gente tem Garimpo de Amor, Liberta-te pelo Amor e vários outros, muitos, né? Já nessa outra coleção que eu chamo da série Estudos, tem Lampadário Espírita, Estudos Espíritas, Espírito e Vida, Rumos Libertadores, Florações Evangélicas. Por quê? Porque esses livros, em todos os capítulos, eles são antecedidos de uma epígrafe que é retirada de uma obra da codificação. Então, uhum. Rumos Libertadores e Florações Evangélicas, por exemplo, as epígrafes são todas do Evangelho segundo o Espiritismo. Já em Espírito e Vida, as epígrafes são variadas, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, e por aí vai, Livro dos Médiuns. E o próprio Estudos Espíritas, né, que tem os temas todos fundamentados. E Lampadário Espírita, que é um livro com o qual eu tenho uma história curiosa, mas eu conto num outro momento. Então, só aí nós já temos 2 coleções. A coleção dos livros de mensagens, né, que em geral são com 60 capítulos, inicialmente toda a obra tinha 60 capítulos, a coleção dos livros estudo. E aí tem, né, nesse meio, a famosíssima série psicológica que os estudiosos, né, com o aval do próprio Divaldo Franco, que é o médium que psicografa Joana de Ângeles, que é muito importante a gente colocar essa relação espírito-médium, assim como Emmanuel está para Chico, André Luiz está para Chico, Joana de Ângeles está aí através de Divaldo Franco. Então, a famosa série psicológica, ela começa com esse livro aí, que é Jesus e a Atualidade. Eu tive muita dificuldade de entender por que esse livro é o primeiro dos 16, porque aparentemente ele não é um livro conceitual, ele é um Isso. livro de mensagens, né? É um livro que fala sobre Jesus, é um livro curto, ele deve ter 20 Curta. capítulos, se não me falha a memória, né? Dá uma olhada aí no sumário, 20 acho que tem capítulos. 20 capítulos, isso. E são textos que eu sempre achei fáceis, leves, né? Sempre trazendo para Jesus. E depois eu entendi que é essa colocação que está lá no prefácio que você leu. É do Jesus terapeuta. Então, é aí que ela desvela, ela assume essa condição, não que não estivesse nas outras coleções. Então, tem a famosa série psicológica. E eu ainda acho mais 2 séries, ou 2 coleções na obra de Joana de Ângeles, né?
a chamada série Momentos, né? Que Momentos, tem, é. acho que tem uns 10 livros, né? E alguns da série Momentos, os estudiosos colocam na série psicológica, Momentos de Saúde, por exemplo, né? Todos têm 20 capítulos, né? Eu estou aqui, por exemplo, que eu estou relendo agora é esse, Momentos de Coragem, né? Hum, Que tem a capa belíssima da Tamara Fraga, que foi capista da Leal há muito tempo, e a Tamara, assim, tem um conhecimento de arte extraordinário, e ela conseguia achar para cada capítulo uma obra de arte, né, que que se lindo. coadunava com aquele capítulo, ela fazia um recorte. Então, essa série Momentos, nessa edição aqui, é fabulosa. E aí eu reuni, porque os livros se chamam Momentos, né? Então, Momentos de Momentos. Coragem, de Consciência, de Esperança, e por aí vai. Todos têm 20 capítulos e eu reuni por esse sentido, né? Noção de grupo. Embora, como eu disse, alguns estão lá na série psicológica. E tem também o que eu chamo de a série da psicologia aplicada, que só a relação entre os títulos já permite a gente compreender muito da obra de Joana, que é uma série que tem 5 livros, é uma pentalogia, né? Que são 5. Então é o Hum, Entrega-te a Deus, o Liberta-te do Mal, ah, Ilumina-te, Rejubila-te e Seguir em Harmonia. eu Então, se tenho a isso. gente observar os títulos dos livros, eles já trazem uma mensagem. Entrega-te a Deus supõe libertar-se do mal. Quem se Uhum. liberta do mal, ilumina-se. Quem se ilumina, se rejubila. E quem se rejubila, segue em harmonia. Né? Então, os títulos permitem essa relação. E também os títulos todos, eles são imperativos, são na segunda pessoa. Então, né, entrega-te a Deus, liberta-te do mal, Isso. ilumina-te, rejubila-te e seguir em harmonia. E tem um livro que eu acho assim que é hors concours, não está em nenhuma coleção, mas pertence a todas, que é o Vida Feliz, que tem 200 mensagens para o cotidiano. Então é psicologia aplicada, né? Então, essa divisão, Robson, é uma divisão meramente didática, só para a gente visualizar, mas vários desses livros eu tiro de uma coleção, coloco em outra, conforme o que eu estou estudando, né? A arrumação didática, só para a gente compreender um pouco a versatilidade desse espírito. Acho que a outra coisa que é muito importante dizer é que é um espírito muito amoroso, além de sábio, porque praticamente praticamente não, todos os livros têm um capítulo sobre o amor. E fora um capítulo tem, por exemplo, nos títulos, né, Mestre de Amor, mas a gente tem também Garimpo de Amor, com 60 mensagens sobre o amor, sem se repetir. E a gente ainda tem Amor Imbatível Amor, um livro inteiro Ah, sobre o desenvolvimento do amor, né? Então é um espírito muito evoluído, né? E aí a gente pode imaginar a dificuldade desse espírito em ajustar a linguagem, né, para falar para a gente. Né? Então, é uma mentora, um espírito muito sábio. E aí, uma coisa que eu gosto muito de destacar é que chamar apenas a série psicológica, na obra de Joana, de psicológica, é talvez não compreender o todo. Porque, para uhum. usar uma palavra dos jovens, né, a pegada psicológica está em todos os livros de Joana de Ângeles. Em todos. A gente vai para Messe de Amor, que é o primeiro, e o terceiro capítulo de Messe de Amor já é sobre paixões, sabe? Domínios. Acho que o título é Domínios, do terceiro capítulo, mas ela está falando de paixões. A gente vai para estudos espíritas e o que a gente pensa que é aquela coisa séria, né? Na verdade, o título é uma espécie, na minha leitura, de elogio a Kardec, e a gente vai achar ali o tom psicológico. A gente vai para esse último livro, e o livro se chama Vidas Vazias, com um prefácio de 9 de março, quando o mundo estava reconhecendo uma pandemia. Então, esse viés psicológico, ele está em toda a obra de Joana de Ângeles. A série psicológica é uma espécie de pós-graduação, é o aprofundamento, né? E para entender a série psicológica, é preciso fazer o que se chama de leitura transversal. Então, é ir para outros autores da psicologia, né? Os chamados pais da psicologia, Jung,
Maslow, outros autores, outras correntes da psicologia, da chamada psicologia analítica ou psicologia profunda, que é uma psicologia que reconhece o ser humano como um ser complexo e transexistencial, porque isso já está lá em Jung. Então, todos os que vêm a partir de Jung admitindo isso, estão na chamada quarta força da psicologia ou psicologia profunda. A contribuição de Joana de Ângeles, via Divaldo Franco, é inestimável. É uma obra que a academia não reconheceu ainda, porque não reconhece a mediunidade como um caminho de avanço do conhecimento. Né? E eu me lembro muito da questão número 20 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu gosto muito, está no início do livro, em que Kardec pergunta aos espíritos assim: há outros caminhos pelos quais Deus faz o homem tomar ciência das leis da vida? Parafraseando, é algo assim. Então, Kardec está colocando em xeque assim: a ciência é o único caminho para se conhecer a verdade, né? Colocando nas nossas palavras. E aí, quem tiver com o Livro dos Espíritos, a gente estiver nos acompanhando, pode checar. Os espíritos vão dizer que não, que Deus tem inúmeros caminhos. Então, a mediunidade, a arte, né, os saberes dos povos, chamados povos tradicionais. Né? Então, eu fico pensando, se há diversas moradas, há diversos caminhos para se chegar à verdade, àquilo que Kardec vai denominar mais na frente de as leis morais, no próprio Livro dos Espíritos. Então, as leis de Deus, para que se chegue lá. Há muitos caminhos, porque se só houvesse um, seria muito limitante. Quem não estivesse naquele caminho estaria fora. E aí, como é que Deus, sendo soberanamente justo e bom, daria um único caminho para que nós chegássemos até ele? Aí a gente já liga isso com a questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Em cuja resposta está dito que, para a evolução, a cada um, Deus dá uma missão com o fim de fazê-los progressivamente chegar até si. Então, nós estamos nesse campo, né? Então, a obra de Joana de Ângeles traz, sim, uma contribuição fundamental à psicologia por trazer os conceitos espíritas de reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade, né? Reencarnação e por aí vai. Então, isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que é importante quando a gente lê a obra de Joana de Ângeles é reconhecer que, embora ela faça essa divulgação constante da perspectiva psicológica, essa perspectiva já está no Livro dos Espíritos e ela já está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Vamos pegar só a questão 919A do Livro dos Espíritos, que é aquela em que Santo Agostinho responde como ele fazia o seu processo de transformação moral. Então, isso já está no Livro dos Espíritos, não é isso? Se a gente for para o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá que eu acho maravilhoso, no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, que Kardec intitula Os Bons Espíritas, e conclui dizendo: o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral. Então ele começa com os bons, mas ele termina com a definição de o verdadeiro espírita, para dizer que esse verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, precisa fazer essa transformação moral. Então, essa transformação ela é interior, ela é psicológica. Então, esse perfil psicológico ele está na codificação em vários lugares. Eu estou citando 2 só para mapear. E aí, se alguém não se sentir convencido, disser assim, mas só Joana fala disso, essa contribuição psicológica, aí assim, vamos citar Emmanuel por Chico. A obra de Emmanuel por Chico, nós vamos ter inúmeras referências à reforma íntima. E o que é reforma íntima? Se não o que Kardec chamou de transformação moral, se não o que Joana de Ângeles chama de autodescobrimento ou de autoiluminação. Então, são termos diferentes para esse processo, que é um processo de modificação interna e que só é possível que seja feito por cada um de nós. Não há como você, Robson, fazer a minha, nem eu fazer a sua, porque esse processo ele é pessoal, ele é intransferível e no atual momento evolutivo ele é impostergável para nós, porque nós já postergamos esse processo por muito tempo.
né? Então, ele é um processo pessoal e ele é intransferível, né? Então, eu acho que quando a gente situa tudo isso, a gente consegue colocar a obra de Joana de Ângeles no devido patamar, né? Uhum. E aí a gente vai buscando as considerações que ela apresenta. E aí também para dizer, né, esse espírito muito sábio está dando umas colheres assim de chá para a gente bem interessantes. Recentemente, coisa de 2018 para cá, Joana vem escrevendo, por exemplo, em parceria com Sueli Caldas Schubert. Segue em harmonia, são 15 capítulos de Joana, 15 de Sueli. O outro livro, Em Busca da Iluminação Interior, é um livro de parceria. Metade dos capítulos são de Joana de Ângeles e esses capítulos, aliás, não é que metade é dela, é que ela escreve, acho que 15 ou 20 capítulos, não sei, e o casal Sinotti, Iris e Cláudio Sinotti, Isis e Cláudio Sinotti, que são grandes estudiosos da obra dela, comentam os textos de Joana. Então, pensa aquela coisa aí da coautoria, né? Então, Uhum. veja o nível em que esse trabalho já está. E, afora isso, ela escreve em várias coletâneas com Divaldo. Eu li recentemente, acho que foi um da série Momentos, eu não estou bem lembrada, Momentos de Renovação, em que é um texto dela, de Tagore e de Marco Prisco. E aí Ah, é que um lindo. livro maravilhoso. Tem uns textos assim de Tagore, assim, sabe, líricos, sabe, líricos, líricos, líricos. E uns textos maravilhosos de Marco Prisco. Então tem essas coautorias também, né? Então digamos que esse preâmbulo aí foi para situar um não leitor da obra, tá? Vamos para o tema que a gente marcou. E eu vou só pedir para você sinalizar o tempo para mim, que eu estou sem relógio aqui, e aí no meu celular não vai dar para acompanhar. São Ok, 8 e uns 20 quanto? minutos. Uns 20 A, minutinhos a gente tem. a gente tem? Ou então acho que vai ser suficiente. Então, você me avisa quando chegar Tá nesses 20 bom. minutos, né? Então, Ficar 5 minutos absoluto. tá bom. Conforme a gente combinou, né? Seria de Vidas Vazias, para homenagear essa última psicografia de Joana. E o capítulo 14, Construção Autoiluminativa, né? Acho que eu estou com os fones trocados. Deixa eu ajustar aqui, que esses fones estão só caindo. Agora tá certo. Então, Tava caindo, me incomodando o tempo todo. Então, nesse Construção Autoiluminativa, eu já li esse capítulo várias vezes. E eu fui reler hoje, pensando assim: se fosse uma questão de prova, né? E que se perguntasse quais são os compromissos autoiluminativos, o que é que eu diria a partir do texto de Joana de Ângeles? Então, eu fiz aquele exercício escolar assim, bem básico, né? De pensar numa resposta para isso. Aí, primeiro, eu fiquei um tempo pensando o que é que significa a palavra compromisso. A palavra compromisso, ela pode significar obrigação, quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, um compromisso de trabalho, por exemplo. Mas um compromisso é também um acordo. Por exemplo, um compromisso de fidelidade numa relação afetiva. É um acordo estabelecido, digamos, voluntariamente, e que é tão importante para todos nós, né? O compromisso, ele envolve um comprometimento, tem essa coisa do envolvimento pessoal. E o iluminativo é muito interessante, né? O que é um compromisso iluminativo, né? E aí eu lembro que segunda-feira eu estava discutindo esse texto com um grande amigo espírita, Deraldo, lá de Natal, e aí Deraldo trouxe uma ideia que eu nunca tinha pensado, né? Sobre iluminação. Que a gente sempre faz aquela relação oposta, né? Claro e escuro. Então, a iluminação vai clarear o que está o escuro, né? E aí, para quem Aham. vem lendo a obra de Joana de Ângeles, a gente já pensa, a iluminação vai clarear as sombras, para quem lê mais conceitualmente. Mas o Darol disse uma coisa muito interessante, que eu fiquei pensando de segunda para cá. Para que qualquer combustível, aliás, para que haja qualquer iluminação, é preciso existir um combustível. E esse combustível, ele precisa entrar em ação. Então, seja a partir da iluminação mínima de um fósforo que a gente acende, uma lâmpada num ambiente, né?
o sol. Então, a iluminação, ela carece de um combustível que gere essa força, que gere essa luz, que gere essa claridade. Aí, desde segunda, comentando isso com o Deraldo, lá do Centro Espírita O Horto de Natal, eu fiquei pensando, né, qual é o nosso combustível de iluminação. E aí, lendo a obra de Joana, a gente vai se remeter a Jesus, descrucificado, terapeuta e companheiro, Companheiro. né? Então vejam que os compromissos iluminativos eles já começam a tomar outro sentido. Então um compromisso iluminativo ele não é uma obrigação, ele é um comprometimento, ele é um acordo. E o interessante é que é compromisso autoiluminativo. Eu até tinha digitado para a nossa amiga, a Dulcineia, eu tinha digitado o título errado, eu tinha colocado compromissos iluminativos. Aí eu fui reler o capítulo, desde segunda, falei, não é iluminativo, é autoiluminativo. Alto. Então, o combustível tem que estar muito mais presente, né? E tem que ser esse acordo conosco mesmo. Então, no texto que está separado aqui em duas partes, no capítulo, inclusive uma excelente diagramação, assim, que ajuda o leitor a compreender isso. A primeira parte é um grande preâmbulo sobre a relação com o outro, que eu só vim entender por que esse preâmbulo hoje, relendo para essa palestra. Veja como são as coisas, né? Aí na segunda parte do texto, que está graficamente marcada, Joana faz um elenco, pelo menos na minha leitura aqui, eu consegui reconhecer 6 compromissos autoiluminativos, né? Que estão nessa sequência ou nessa pegada, ou são indispensáveis a esse processo de transformação moral, de reforma íntima, de autodescobrimento. Então, o primeiro compromisso autoiluminativo, é bom a gente botar isso em negrito, sublinhar e destacar, né? Ela diz o seguinte: no teu esforço de autoiluminação, tenha em vista a paciência, tenha em vista que a paciência é um fator primordial para o êxito. Então veja que já começa aí, né? No teu esforço de autoiluminação, tenha em vista que a paciência é um fator primordial para o êxito. Então é uma sentença simples, porém uma sentença profunda. E a pergunta é: qual é a complexidade desse texto? Nenhuma. Um aluno aqui de 8º ano, de 9º ano, vai entender essa sentença. Então a gente começa a desmistificar aquela história de que Joana é difícil. Talvez a gente tenha que ler por partes. E aí, lendo Joana, né, nós já vamos entender, primeiro, que aquela pressa que a gente tem de modificação, ela não corresponde à realidade dos fatos. Aquela pressa que a gente tem, ela precisa ser relida pela paciência. Então, no teu esforço de autoiluminação, tenha em vista a paciência como fator primordial para o êxito. Então, nós precisamos desenvolver a virtude da paciência. Aí, pessoas, né? Ansiosas, estressadas, pessoas apressadas como eu, já começam a entender, olha, o antídoto é a paciência. É o plano do novo normal, é tentar não ser apressada, tentar entender que cada coisa tem seu ritmo. E aí Joana vai apresentar exemplos para a gente compreender a paciência como fundamental, que eu vou deixar para os amigos lerem, né, em casa, para a gente ter o tempo de apresentar os 6 compromissos autoiluminativos. Então, esse é o primeiro, né? Aí nós vamos para o segundo. Veja bem, no exercício da paciência, faz-se imprescindível o autocontrole que demonstra a eficácia da ciência da paz. Então, no exercício da paciência, faz-se necessário o autocontrole que demonstra a excelência da ciência da paz. Então, o primeiro é paciência. Aí o segundo é autocontrole, porque se a gente tiver aparentemente paciente, mas dentro a coisa estiver em ebulição, que se a gente colocar aquela máscara, né, que não mexe nem a sobrancelha, mas está ali controlando uma respiração, né, uma batida desajustada, o estômago, né,
dando sinais, então a gente não está no autocontrole. Então vejamos que ela alia o primeiro compromisso autoiluminativo ao segundo, paciência com autocontrole. E aí ela vai também dar exemplos Rapaz, disso. E aí ela situa exemplos da história, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ler Joana, porque tem muitos exemplos de fatos da história, de pessoas célebres que se superaram. Ela sempre traz esse lado positivo, então ela nunca vai citar, ou é raro citar, um exemplo que seja negativo. É sempre o exemplo positivo, alguém que se superou. Nesse do autocontrole, ela cita Nelson Mandela, que ficou preso por 27 anos, e ela diz aqui, num total de 10 mil dias. Então, eu sempre pensei muito na experiência de Mandela, porque ele estava preso numa cela que é metade desse lugar que eu estou aqui na minha casa, que só tinha uma cama e um péssimo banheiro, se é que se poderia chamar aquilo de um banheiro. E nós estamos assim ansiosos, né, para usar a expressão nordestina, agoniados, porque nós estamos nas nossas casas, cara, né? Então, tem essa sacada dos exemplos que ela vai trazer. Então, são sempre exemplos construtivos. Isso é muito interessante. Como é que alguém que ficou isolado conseguiu ter autocontrole? E não ficou isolado por um dia, ficou isolado por 27 anos. E não só ficou isolado e teve autocontrole, mas saiu motivado para unir o seu país pelo perdão, né, que é a história do Nelson Mandela, que vai construir os tribunais da reconciliação. Eu acho muito interessante o termo, não são tribunais de acusação, são tribunais de reconciliação, naquela coisa das terras ocupadas. Mas isso aqui já é uma extrapolação que eu estou trazendo porque eu sei da história dele e eu gosto. Então, veja, o primeiro compromisso é a paciência, o segundo, o autocontrole. Aí nós vamos encontrar o terceiro compromisso, que ela diz assim: preserva naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. Então, paciência, autocontrole, e a gente pode traduzir aqui perseverança, porque até a frase que ela escreve aqui começa com persevera naquilo que crês. Pois sabes que só o amor é a única solução para todas as dificuldades. Então, nós já encontramos aí esse terceiro compromisso, que é o compromisso da perseverança, né? Aí nós vamos encontrar o quarto compromisso, que ela diz assim: renasceste na terra para contribuir em favor da era nova. O parágrafo segue, né? Não precisa a gente ler aqui, os amigos podem ler em casa, mas veja que o compromisso está expresso no primeiro período. Renasceste na terra para contribuir em favor da era nova. Aí a gente lembra lá de Vida Feliz, uma mensagem que ela diz: não és um observador distante dos fatos. Durante muito tempo eu pensei, que não é um observador distante é o quê? Porque na obra de Joana tem muito dessas definições pelo contrário. E eu fico tentando achar qual é a definição pela afirmativa. Eu pensei nisso muito tempo. Aí até que eu tive a sacada, né? Quem não é um observador distante dos fatos é um observador implicado. Né? Então eu até escrevi sobre isso, o observador implicado, a partir da obra de Joana de Ângeles, né? Aliás, não sei se eu escrevi, acho que eu fiz uma palestra que tinha esse título. Então, veja, se renascemos na Terra para contribuir em favor da Era Nova, nós somos observadores implicados, nós não estamos aqui a passeio, nós precisamos contribuir com esse mundo em que nós estamos. Aí a gente junta lá, né, revisando os compromissos: paciência, autocontrole, perseverança, e esse agora a gente pode renomear como colaboração, usando até o prefixo co, né, de hífen, laboração, ou seja, um trabalho compartilhado, um trabalho com o outro, né? Então, na colaboração, porque nós também não vamos fazer a transformação desse mundo sozinho. Então, esse foi o quarto compromisso. E aí também aparecem, né, os exemplos que ela vai apresentando. E aí nós vamos agora não
para o penúltimo, mas para o último compromisso, eu disse 6, mas na verdade são 5, eu me confundi aqui na numeração, são 5 compromissos autoiluminativos, que aí ela diz assim: cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possas sem desfalecimento. Então, veja, o último compromisso que ela lista nesse texto é um compromisso que ele é recursivo, porque primeiro é cuidar do nosso aprimoramento interior, compreendendo o irmão de jornada e ajudando o quanto possas sem desfalecimento. Aí o texto de Joana tem muitos condicionantes, né? Ajudando o outro quanto possas sem desfalecimento, ou seja, dá a ideia de processo contínuo. E aí, só relendo esse texto para esta palestra de agora, é que eu entendi a primeira parte do texto. Porque a primeira parte do texto, ela é toda sobre o outro, o que o outro faz com o que nós dizemos, com as sugestões que nós damos. Aí, a primeira vez que eu li, eu não entendi. E aí, passei adiante. Aí, relendo, eu consegui entender agora. Toda a primeira parte está lá exposta para a gente entender esse último compromisso autoiluminativo em que ela diz: cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possas sem desfalecimento. E aí eu lembro muito, Robson, de uma metáfora que é muito usada por psicólogos e ela é muito interessante. Sempre que eu penso nela, eu vejo o quanto ela é educativa, que é aquela metáfora de: se você está num avião e o comandante avisa que houve despressurização da cabine, que máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, coloque-a primeiro em si, ajuste os elásticos e depois na pessoa que está ao seu lado. Ninguém está viajando de avião agora, mas a experiência vale. Ou seja, nós não vamos conseguir transformar o outro, salvar o outro, ainda que esse outro seja marido, esposa, filho, pai, mãe, se nós não fizermos o nosso aprimoramento íntimo. Porque a força, né, de quem faz, a força do exemplo. E essa relação que é recursiva, que está lá em Jesus. Porque para amar a Deus, a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Eu estou encucada com essa sentença desde outubro do ano passado, quando eu fui estudar sobre ela para um evento espírita na Bahia. Esse mecanismo, essa força da recursividade que Jesus traz. Então, é tudo ligado. Eu preciso me amar para poder entender o outro, para amá-lo, para poder assim amar a Deus. Aí aqui Joana traz a sentença que é o imperativo, que aliás eu nem comentei no início, eu gosto sempre de comentar. Joana usa muito do imperativo. Então é um espírito que não nega a sua autoridade sobre nós, ela nos dá ordem, né? Então só para relembrar aqui: cuida do teu aprimoramento interior, renasceste na terra, persevera naquilo que crês, né? Qual foi o outro que está aqui pelo meio? Faz-se imprescindível o autocontrole e tenha em vista que a paciência, que foi o primeiro que a gente apresentou, é fator fundamental. Então, é um espírito que não que assume a condição de espírito evoluído e que nos guia nesse processo. Eu encontro muito na obra de Joana de Ângeles o que eu chamo de uma metodologia, né? Uma metodologia de autodescobrimento. Diga lá, Robson. Só sintetizar, não entendi bem esse último aí. O primeiro é os 5 princípios autoiluminativos, né? Paciência, E autocontrole, isso. perseverança, colaboração e o quinto. E esse último seria autocuidado, porque cuida do teu aprimoramento interior. Aí tem as condições: compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possa sem desfalecimento. Então é interessante perceber que esse autoaprimoramento ele não se faz se a gente se isolar, se a gente, por exemplo, imaginar que o monge budista ou alguém, o beduíno que está lá no deserto, é que tem as melhores condições de autoaprimoramento, porque ela coloca aqui que esse autoaprimoramento interior, veja só, olha as condições, compreendendo o teu irmão. Então eu não me aprimoro se eu não olhar para o outro, porque olhando para o outro eu estou vendo o meu espelho.
Então eu tenho que entender, olha, eu também sou assim, estou lá me refletindo, aí eu tenho que cuidar de mim. E ajudando o outro enquanto eu possa, sem desfalecer. Porque às vezes dá vontade de desfalecer, não é verdade? Verdade. Então, né, tem essas coisas. Eu fico lendo, eu digo, mas por que que ela colocou sem desfalecer? Podia não ter colocado. Mas assim, aquela precisão cirúrgica na metodologia, né? Eu escrevi um texto agora que vai sair, não sei se já saiu, na revista Presença Espírita, intitulado Terapia ao Alcance das Mãos, exatamente para fazer uma alusão a essa terapia que Joana nos propõe. Então, ela está nos propondo aqui um roteiro de autodescobrimento, que é uma terapia que está ao alcance das mãos, porque é pegar o livro e ler, seja ele impresso, seja ele um e-book, né? E é uma obra que eu tenho chegado à conclusão que eu preciso ler todos os livros, já li grande parte, estou voltando a reler, mas é uma coisa que eu preciso reler devagar, como eu fiz hoje, para fazer esses comentários, porque aí a gente vai achando esses links todos, vai podendo pensar, vai podendo se pensar, e vai também, assim, às vezes dizendo, mas Joana, por que que botou esse sem desfalecer aqui, né? E a gente quase escuta aquela voz da autoridade, porque você ainda não pode se dar ao luxo de parar na rota do caminho. E aí a gente também entende que os espíritos superiores, né, não pararam, são superiores exatamente porque nos ajudam, nos ajudaram no alcance de suas forças sem desfalecer. Então era isso, Robson, que eu tinha pensado. Não sei se chegamos no nosso tempo. É ótimo, sim. E você fazendo essa leitura, eu lembro do Daniel Goleman, quando vai falar da inteligência emocional, ela faz, nesse recorte que você faz, a gente percebe o recorte mesmo que ela faz lá da inteligência emocional de Goleman, que fala da autopercepção, que fala da empatia, que fala do gerenciamento das emoções. Isso. Então, ela é interessante. Quem lê o Daniel Goleman, ao tratar da inteligência emocional, vai ver como ela dialoga. Só que acho que foi muito importante essa colocação sua no início para tratar diante da psicologia dela, que ela traz, não sei de lugar, porque as pessoas fazem um reducionismo, né? Isso. Faz um Quando ela reducionismo. vai além, ela vai além. Isso, vai além. E outra coisa, a psicologia dela, a contribuição, aliás, melhor dizendo, a contribuição de Joana de Ângeles à psicologia profunda está em toda a sua obra. Em toda. A série, a chamada série psicológica, eu insisto, é uma espécie de mergulho, de aprofundamento, de pós-graduação. Aí sim, aqueles textos precisa ter fôlego, precisa ter outras leituras, outros autores para a gente fazer dialogar. Mas, de modo geral, é um espírito muito amoroso, assim, muito, muito, muito. Ler esses textos traz essa amorosidade. E os últimos livros, assim, eles estão com um tratamento editorial, sabe, maravilhoso. Esse mesmo, assim, os capítulos são antecedidos de uns destaques, e tudo isso é leitura, né, Robson? Você entende isso muito melhor do que eu, né? As cores que são escolhidas, a paginação, e tudo isso ajuda no processo de leitura e faz o leitor se encantar por uma obra tão profunda, mas ao mesmo tempo apresentada de forma tão simples. Eu tenho certeza que essa obra de Joana de Anjos fosse escrita por qualquer autor, seguindo aqueles parâmetros da escrita acadêmica, seria uma obra dificílima, dificílima de ser lida. E eu reconheço muito em Joana esse trabalho que a gente chama, né, na área da educação de transposição didática, né, que ela faz esse esforço de pegar um conceito, né, e traduzir esse conceito de uma forma que a gente entenda. E aí os textos têm sempre muitos exemplos, muitas ilustrações, que é para facilitar o nosso entendimento. Ok, Denise. Então, ficamos tão felizes com a Que bom. suas reflexões. Pena que o tempo passa rapidamente. No Instagram, 60 minutos depois ele fecha. É por isso que a gente tem que Isso. terminar um pouco antes, porque aí eu fecho, salvo, tem que fazer toda a edição, colocar fé, Isso. título, uma breve edição e compartilhar. Então, Que bom. gostaria
te agradecer, do Cinema estar presente, Giovânia, que são as gestoras atuais da instituição, e nós ficamos muito felizes mesmo com a tua presença. No Instagram a gente coloca sempre uma pasta aniversário, essas palestras, são 5 esse mês. Próxima semana é a Joedra que estará conosco. Isso. Vai ser muito bom também. Eu espero que tenha servido de estímulo à leitura da obra de Joana. E Com ao nosso certeza, né? trabalho, né, de Esse, autoiluminação. esse vídeo vai ser legal, eu vou depois dar uma relida para fazer essa didatização que você fez das obras de Joana. Linda. Que bom, então. Um beijo, Ótimo. Tchau, um querido. abraço. Tudo de bom, tá? Um abraço a todos os presentes que estiveram aqui na nossa live. E eu vou encerrar aqui com uma boa noite a todos e sentindo a presença amorosa de Joana de Ângeles, que te acompanha, que te inspira, que te instrui. Você faz parte aí da equipe dela de alguma forma. Todos nós fazemos. Você também tá lá, né? Ok, Que bom, querida. então. Um beijo, Um querido. Tudo de abraço. bom. Tchau. Tchau.